seria pela manhã, pela oração, mas consegui trocar a noite e aqui estamos. Você fez uma colinha, eu também fiz a minha. Porque a emoção é importante. E aí nós precisamos sempre usar o coração, mas nós precisamos ter o equilíbrio com a razão. Então, o que eu quero dizer para você, Lara, nessa noite, para cada um de vocês que é cristão, é que hoje, como foi dito aqui, nós celebramos não apenas uma data, nós comemoramos uma história que vem sendo escrita com muita coragem, uma história com dedicação, com muita ética, com respeito à vida, que eu posso falar como testemunha, com muito direito, tá? Uma história exercida com a prática do melhor direito que essa cidade poderia ter hoje, está aqui. Parabéns, eu fico muito feliz e muito honrado em poder dizer que sou seu filho. A Constituição Federal, no seu artigo 133, ele diz que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. E você, doutora Lara, tem mostrado com sua trajetória que o advogado também é indispensável à vida, pois quando um advogado ele é honesto e ele é fiel à prática do bom direito, ele produz muito mais do que o direito em si. Ele produz esperança, ele produz uma vida melhor para cada um daqueles amigos, para cada um daqueles clientes que vêm até você. E é aí onde eu digo que a advocacia e a medicina são profissões que têm o mesmo princípio. O princípio que todo mundo sabe, o que o doutor Pedro sempre fala, é o princípio do cuidado, é o princípio do cuidado, é o princípio que a advocacia e a medicina traz, o princípio do cuidado, o princípio que gera esperança e muito mais. O princípio que devolve algo que tem sido roubado hoje, infelizmente, por muitas profissões, infelizmente, por muitos políticos, e a dignidade. Eu vejo aqui no seu escritório isso, você ajudar a devolver a esperança, devolver os sonhos e devolver a dignidade às pessoas. E como médico, Lara, eu aprendi que a cura, ela só é completa quando existe o cuidado, quando existe a empatia, quando existe o amor. E hoje é esse direito que é exercido aqui. E no direito eu vejo que nenhuma causa é verdadeiramente justa se não houver o mesmo cuidado, a mesma empatia, a mesma humanidade e o mesmo amor. E a ampliação desse escritório, como foi dito aqui, ela representa muito mais do que um crescimento físico ou um crescimento profissional. É a expansão de um sonho que eu conheço. Eu posso dizer que eu lembro do dia 14 de fevereiro. 14 de fevereiro de 1992, o dia que você nasceu, e eu tive o prazer, a oportunidade de ver você no seu primeiro dia. Então, eu posso dizer que aqui é a expansão desse sonho. Aqui você utiliza o conhecimento técnico para cuidar e transformar as vidas. E o direito, ele é muito mais do que teórico. O direito, e eu vejo nesse escritório, porque nós temos parcerias, você é advogada da grande maioria dos meus amigos, dos meus pacientes, e na grande maioria das vezes, gente, de forma, ela advoga com o coração. Aqueles que não têm condições de pagar, aqueles que não têm condições de retribuir pelos seus trabalhos de forma humanitária, você jamais fechou as portas, jamais deixou de cuidar, jamais deixou de ajudar. Então, o direito, em sua essência, ele também é humano, e ele se manifesta quando um paciente idoso, finalmente ele consegue ali o seu aposento tão sonhado e tão desejado. É muito gratificante, aquela mãe que tem o seu filho com espectro autista, que tem o seu filho com deficiência, sofre ali anos e consegue agora o BBC Loas, e tantas outras causas que chegam aqui para você. Então, gente, enfim, eu quero aqui dizer a vocês que aqui não são títulos. Aqui são causas que são abraçadas, são vidas que são cuidadas, são pessoas que têm suas vidas transformadas. E eu quero encerrar fazendo um paralelo com aquele que é o grande advogado, que é Jesus Cristo. Ele que é advogado e é o advogado fiel. E é isso que tem faltado na prática, não apenas no direito. É isso que tem faltado na prática da vida.
Eu fico feliz em ter você aqui. Fico feliz em ter você, doutor Igor, seu companheiro, advogado, amigo, esposo. Feliz em ver todos os colaboradores. Feliz em ver aqui doutor Francisco Tavares, que recebeu parabéns, recebeu a carteira da OAB. E Nova Russas precisa de homens sérios e direitos, porque de pessoas ruins, infelizmente, nossa cidade já está cheia. Ter a nossa cidade em páginas de jornais, em páginas policiais, isso tem deixado a gente triste. Então nós precisamos, Francisco, cada vez mais, de homens como você, mulheres como você, doutora Lara, que possam trazer alegria, que possam trazer orgulho, que possam trazer para o povo de Nova Russas o que o nosso povo merece. Eu quero encerrar dizendo: Deus te abençoe.